Graça e paz. De volta à casa do Senhor. E o Senhor tem colocado nesses dias uma palavra em meu coração. E essa palavra está lá no livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo do 1 ao 6. E no demais o Senhor estará ministrando. Amém? Daniel, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2,70 de largura. E ele ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem participar da dedicação à estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e reverentemente ficaram em pé diante dela. E em seguida o arauto do rei proclamou em alta voz: Ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando junto, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim prostrados devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Amém? Pai, aqui estamos, Pai, primeiramente para fazer memória do que o Senhor fez por nós naquela cruz, Senhor. É isso que nos move, Senhor, aquele sacrifício santo diante daquela cruz. É isto que nos posiciona em Ti. É isto, Senhor, que coloca, Senhor, cada vida aqui com a oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. E como nós falamos, Senhor, não se trata da minha palavra, mas da Tua palavra, Senhor. Por isso vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, direcionando, Senhor, o meu falar, o meu agir, o meu sentir, ó Pai. Que dentro de mim haja a sensibilidade do Teu Espírito, para que eu consiga, Senhor, interpretar tudo aquilo que está em Teu coração para esta casa, para esta noiva, Senhor. Toca cada coração, que cada coração também receba de Ti, Senhor, esta sensibilidade, Senhor, de compreender esta palavra, não somente com o coração humano, não somente com a mente humana, mas no Espírito, ó Pai, onde tudo, ó Pai, se conecta à Tua presença, Senhor. E nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? A primeira observação que nós fazemos nesse tema é que eu já ouvi algumas pessoas dizendo: ah, pastor, Daniel na fornalha, né? Não. Daniel foi para a cova dos leões, ok? Quem é que foi para a fornalha, pastor? Os 3
amigos dele, ok? Então já começamos fazendo essa observação, que tem muita gente que confunde a cova dos leões com a fornalha. E o que o Senhor colocou no seu coração, pastor? Deus me deu um tema já há algum tempo, e o Senhor vinha falando e eu vinha amadurecendo essa palavra no meu coração, assim como há outras palavras que no tempo certo o Senhor vai trazendo nesse lugar. E Deus falava sobre uma geração chamada de geração de Daniel. E daí a primeira pergunta que vem ao nosso coração é: pastor, mas espera aí, se não foi Daniel que foi na fornalha, como é que Deus está falando de geração de Daniel? E a explicação vem no versículo anterior ao capítulo 3, no versículo mais precisamente 49 do capítulo 2, que na minha humilde opinião deveria fazer parte do capítulo 3, mas foi colocado como o último versículo do capítulo 2. E nesse versículo diz o seguinte: além disso, olha só, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Espera aí, pastor. Primeiro, o versículo vai nos indicar aonde estava Daniel e do porquê que ele não foi para a fornalha. Ele estava ali, com o rei, na corte do rei. Só que naquele tempo, o rei tinha uma necessidade. E entre a sua necessidade, ele precisava de administradores. E eu creio, a Bíblia não dá esse detalhe, mas eu creio que ele chega para Daniel, seu conselheiro, e diz: Daniel, estou com uma preocupação aqui. Estou precisando de administradores. Porventura você teria alguém em mente? Agora me diga a verdade, meu irmão. Se alguém chega para você e pergunta assim: olha, você tem um médico cardiologista para me indicar? Quem é que você vai indicar? Alguém de sua confiança, certo? Se você vai no médico e de alguma forma ele cometeu um ato falho com você, qual é a coisa que você fala? Esse eu não indico. Mas pode ir naquele que o atendimento que ele me deu, consertou o problema que eu estava. Em outras palavras, sempre quando alguém indica uma outra pessoa, há um peso nessa indicação, como se ele estivesse falando: pode confiar, por esse eu ponho a mão no fogo. Em outras palavras, a tradução disso é que Daniel estava falando: olha, rei Nabucodonosor, se você quer homens como eu, se vocês querem homens na mesma posição de caráter como eu tenho 3 nomes para você. E então a Bíblia vai citar que o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia. E daí você vai me dizer: poxa, pastor, que bênção. A bênção já começou, porque afinal de contas, eles estavam numa terra distante, onde tinha costumes contrários aos deles, uma língua contrária ao deles, uma alimentação contrária a deles, mas Deus os exaltou, colocando eles na onde? Na posição de administradores. Deus, pastor, ora, você não crê que Daniel era guiado pelo Espírito Santo? A Bíblia dá relatos que Daniel era um homem a qual Deus aprovava o caráter. Em outras palavras, quem foi que colocou esses homens lá?
Deus. Esses homens tinham que caráter? De Daniel. E daí a expressão de falar sobre uma geração de Daniel. Uma geração que anda no caráter de Daniel. Uma geração que anda no caráter de Deus. E pastor, que geração é essa? Nós vamos descobrir. A palavra vai dizer então que na sequência, o rei resolve ter uma ideia. Ele acho que estava se achando o camarada, o cara. Falou, estou merecendo uma imagem aí. Estou merecendo uma estátua. E sabe de uma coisa? Daqui eu sempre ensino à igreja o seguinte: nunca traduza para metragem nossa. Usa a metragem bíblica. E a metragem bíblica correta é côvado. Algumas versões vai ter metros. A minha tem tanto côvado quanto metros. Por quê? Porque tem segredos espirituais nisso. Se Deus não quisesse contar um segredo espiritual, Ele não gastava tempo dizendo o tamanho da estátua. Deus não tem motivo de dizer, deixa eu contar para eles o tamanho da estátua. Não. Se Deus contou, é porque tem algo ali. E olha o tamanho dessa imagem. Ela tinha quanto? 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Ora, 60 é 10 vezes 6. O número 6 vai aparecer tanto na altura quanto na largura. E o número 6, biblicamente, representa o que, pastor? Vocês já conhecem. Quem veio aqui no estudo de Apocalipse, representa o homem. Pastor, da onde você tirou isso? Porque o homem foi criado no 6º dia. Então, quando a Bíblia vai dar essas medidas, ela está falando de uma estrutura humana, de um humanismo, de um egocentrismo. A Bíblia está falando que a Babilônia era cheio de ego. A Babilônia era cheio do olhar para si, do querer o melhor para si, do desejar o que resolve para si. E a Bíblia vai dizer que era uma, pastor, estátua. Eu prefiro a versão imagem. Porque imagem remete àquilo que tenta parecer ser, mas nem sempre é. E a imagem que foi feita era de ouro. Em outras palavras, o mundo está dizendo para aqueles 3, dizendo, olha, vocês precisam entrar dentro do nosso padrão, vocês precisam entrar dentro da nossa métrica, e a nossa métrica diz que vocês devem se ajoelhar diante da estátua, diante da imagem. Pastor, glória a Deus, hoje não tem mais imagem. Pastor, hoje nós não somos obrigados, mesmo se nós formos lá no Rio de Janeiro, nós não somos obrigados a se ajoelhar diante daquela estátua de Jesus. Mas vai mais a fundo. Nós não estamos falando propriamente de uma imagem só, em termos de estrutura de ouro, ou em termos de estrutura de prata, ou qualquer outro material. Nós estamos falando que o mundo está falando constantemente aos homens, e principalmente aos homens de Deus, dizendo assim, olha, vocês precisam se converter ao nosso humanismo, vocês precisam aceitar a nossa medida, e a nossa medida agora diz que vocês devem se dobrar a nós, e se vocês não se dobrarem a nós, o resultado de vocês é a morte. E a estátua é convidativa porque essa imagem, a Bíblia diz que era de ouro. Parecia preciosa. E talvez se alguém pesasse aquele ouro, realmente teria um valor ao mundo. Mas a Bíblia frisa que era uma imagem. E se é uma imagem, não é verdadeira.
Não era o rei Nabucodonosor que estava lá, mas era a sua imagem. E o mundo nesse tempo, meu amado, tem tentado levar o homem, tanto os homens do mundo quanto os homens de Deus, a se dobrar a certos conceitos, a certos princípios, a certos valores. E diante da pressão, muitos têm caído. Sério, pastor? Meu camarada, acessa lá a internet, você vai ver. Todo dia nós ouvimos, não é qualquer líder não, líderes, alguns deles até que nós tínhamos uma certa consideração. Nossa, pastor, que absurdo, né? Não, esse é um aviso para todos nós. Por quê? Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, o que é? Exatamente, ore, interceda, peça a Deus para não cair. Ou seja, a Bíblia fala, todos nós somos homens. E o que nos faz não ajoelhar diante da estátua, o que nos faz não ajoelhar diante dos princípios do mundo é o quê? É a nossa garra? É a nossa força? Não, é o Senhor. Mas olha só que interessante. A Bíblia vai dizer que então ouve-se lá o barulho dos sons dos instrumentos. E o que deveria ser feito? Tocou o instrumento, tem que se ajoelhar. Deus abençoe, irmão. Eles não se ajoelharam. Daí Nabucodonosor, o que ele deveria fazer, segundo a regra que ele colocou? Vou matar esses caras. Só que eu acho que bateu aquela coisa assim, poxa vida, 3 administradores, os caras são fera. Cara, não dá para perder esses caras assim num lance. Eu vou lá bater um papo com eles. Certamente ao me verem de frente, vão voltar atrás. E diz assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolorizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. E rapidamente esses homens foram trazidos à sua presença. Versículo 14, e Nabucodonosor lhe questionou, ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua do ouro que edifiquei? Nabucodonosor dá aquela intimada. E talvez, se nós fôssemos um pouco frágeis, e nós estivéssemos ali não preparados, ou se aqueles homens não tivessem preparados, o que seria normal de fazer? Ô rei, você me desculpa, eu estava meio distraído, eu não ouvi direito o som, eu tenho um problema auditivo, mas agora sabendo, pode deixar que eu vou me ajoelhar, e talvez isso Nabucodonosor esperava. Só que no versículo 16, olha a audácia dos camaradas. Então Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Meu camarada, essa autoridade no espírito não é para qualquer um, hein? Você imagina você sabendo que você vai para uma fornalha, hein? Ele chegou assim para Nabucodonosor, simplesmente na cara dele e diz: ó, Nabuco, é o seguinte, nós não precisamos nos defender diante de você. Olha a audácia deles. E olha o que mais, eles não param a conversa aí. No 17, se formos condenados e por isso lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, poderá nos livrar, e Ele nos livrará de tuas mãos. Contudo,
Se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Meu camarada, além deles chegarem para o rei e dizer assim: rei, é o seguinte, na linguagem de hoje, não devemos satisfação para o Senhor, só devemos satisfação para o nosso Deus. Você imagina a audácia dos caras. E daí eles dizem: é o seguinte também, nós queremos que o nosso Deus nos livra. Só que tem um porém: se ele não nos livrar, nós vamos para a fornalha, mas não vamos ajoelhar na estátua. Meu camarada, geração de Daniel, olha onde Deus quer nos levar. Olha onde a altura espiritual, onde Deus quer colocar a tua noiva do tempo do avivamento. Agora, pastor, e aí, ficou por essas? Não. A Bíblia vai dizer no versículo 20: e ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo. E em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, que agora ainda mais ardente. Se nós formos no versículo 19, vai dizer que o rei mandou que aquecesse 7 vezes mais. Segundo estudiosos, o cálculo que eles fazem é que a temperatura da fornalha foi para 1200 graus. Meu camarada, tudo que está nessa igreja aqui, nesse altar aqui, se você jogar a 1200 graus, já era. Você não tem noção o que é 1200 graus. Eu conto que há uns meses atrás, acho que há um ano atrás, nós fomos num parque termal, né? Eu e minha esposa. E eu confesso que sou meio calorento, para mim tem que ficar ventilador ligado o dia inteiro. Mas vamos, né? Vamos ver como é que é. Daí eu vi lá uma plaquinha: águas termais, cuidado, quente, 40 graus. Eu pensei comigo, eu falei: eu tenho 36,5 de corpo, 40, um pouquinho a mais. Rapaz, eu só botei o pé assim e já tirei. Falei: isso aqui não é para mim. Parecia que eu tinha botado o pé no fogo. Pus, já esquentou o pé assim e já tirei fora. Falei: eu estou fora dessa. Estou falando de 40 graus. A conversa aqui, 1200 graus. E como é que eles estavam, os 3? Amarrados. Só que olha que interessante, a ordem do rei era tão urgente, que a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados. 2 grupos de homens distintos aqui que Deus separa para nós: os soldados do rei, preparados, fortes, equipados, mas diante nem de estar dentro da fornalha, só do mormaço, só do calor, morreram. E a Bíblia vai dizer que esses 3, lá no versículo 23, e eles caíram amarrados. Caíram como? Amarrados dentro da fornalha. Mas no versículo 25 vai dizer: então o rei exclamou: então vedes isto, há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem e estão ilesos. Como é que eles foram lançados? Amarrados, braço, pé. Como é que eles foram vistos? Desamarrados, livres, soltos. Pastor, aonde Deus quer chegar? Meu amado, nós temos vivido um evangelho e vivido uma palavra aí fora,
que o mundo tem pregado um evangelho fácil, onde eles dizem: olha, se dobre às imagens, olha, faça as coisas pelo caminho fácil, faça um evangelho fácil, fale sobre a supergraça, todo mundo vai para o céu, todo mundo está garantido, olha, leve a vida que você quiser. Seja um crente lá na igreja de aparência, mas dentro de casa, faça o que der na telha. Dentro do seu trabalho, faça do seu jeito. E muitas vezes nós estamos lá lutando contra isso, nós estamos lá andando no altar de Deus. E a sensação que nós temos é: puxa vida, se eu ando no altar de Deus, Deus vai me guardar de todas as coisas. Se eu ando no altar de Deus, nenhum mal pode acontecer comigo. Mas a Bíblia, ela é clara em dizer que há ocasiões que Deus afasta o mal, mas há ocasiões que Deus permite certas provas. Mas eu falei para vocês que haviam duas temperaturas muito diferentes. A nossa temperatura ambiente, a temperatura daquelas águas termais lá que eu pus, que era aproximadamente 40 graus, em que eu pus o pé e parecia quente, não? Mas a Bíblia vai nos ensinar, através dos estudiosos, que possivelmente a temperatura aqui foi para 1200 graus. E talvez você diga: pastor, o diabo lançou esses camaradas lá. Pastor, o diabo amarrou esses camaradas lá, jogou esses camaradas lá, pastor. Deixa eu te contar uma novidade. Tem a mão de Deus no negócio. Sabe por quê? Porque a fornalha, ela vem no tempo de avivamento. Vocês estão ligados na primeira música que tocou aqui? Não sei quem selecionou as músicas hoje, mas estava no espírito. Porque a primeira música falava sobre um queimar. E vem chegado um tempo de avivamento que Deus vai fazer uma separação entre dois grupamentos. Um grupamento de homens que parecem soldados fortes, que parecem homens de garras, que parecem homens de batalha, homens de frentes, e que dizem: ah, eu sou no Senhor, eu posso no Senhor, eu faço e aconteço, porque eu sou soldado do rei. Mas quando expostos diante de uma fornalha, se deterioram como se fosse pó. Quando expostos diante de uma prova, é revelado que eram somente imagens como a de Nabucodonosor. Que interessante. Uma imagem de Nabucodonosor tinha entre seus seguidores somente homens que viviam também de imagens. Mas a Bíblia fala sobre um outro grupo de geração de Daniel, um grupo onde Deus vai dizer assim: olha, vem cá, filho, vem uma prova sobre ti. Pai, se tu me livrares, amém, eu confio que tu podes me livrar, mas se tu me mandares no fogo eu entrarei. E a Bíblia não diz que eles disseram assim: não, porque eu vou chegar lá no fogo e Deus vai mandar um quarto homem e vai nos livrar lá no meio do fogo. Não, eles estavam dispostos a queimar pelo Senhor, a morrer pelo Senhor. E a geração de Daniel é uma geração que Deus está levantando, que está disposta a qualquer prova pelo Senhor. Senhor, o que eu preciso fazer para estar mais próximo de Ti, Senhor? O que o Senhor precisa queimar dentro de mim para fazer que eu não ande mais na temperatura de 30 e poucos graus, mas o Senhor me chamou para andar em 1200 graus. O Senhor me chamou para andar numa fornalha de fogo espiritual. Deus não tem um avivamento de 30 e poucos graus.
30 e poucos graus é o que muito tempo a igreja viveu. Mas Deus está trazendo um avivamento de 1200 graus. Mas preste atenção na revelação do Espírito Santo. Esse tempo de avivamento é um tempo onde Deus vai separar 2 grupamentos. E há muitos homens que são idolatrados lá fora. Há muitos homens que são vistos como grandes soldados do rei. E quem olha para eles diz: olha, eles são livres. Eles não têm amarras. Mas que diante do fogo do Espírito serão revelados apenas como pó. Mas há um grupamento, e a minha oração é que eu e você façamos parte desse grupamento, em que muitos olhos e vão dizer, muitos olhos e dizem assim: quê? Olha lá o Sadraque lá, olha lá o Abidinego, olha lá o Mesaque, coitados, tudo amarrado. O que aquele cara tem a oferecer? O que aquela mulher tem a oferecer? Parecem homens amarrados. Que talento eles têm? Que qualidade eles têm? Que preparo eles têm? Povinho. Mas a Bíblia vai dizer que diante do fogo do Senhor estará um quarto homem. E esse quarto homem fará o seu povo passar diante do fogo de 1200 graus. E ouça o que eu estou dizendo no Espírito para você, principalmente para você que tem falado ao teu coração: Deus, por que da prova? Deus, por que dessa situação? Deus, por que isso me acontece? Por que esse incidente? Por que esse acidente? Deus, por que todas essas causas? Deus, por quê? Deixa eu te contar. A fornalha não está vindo para destruir, não. Ela está vindo porque Deus está te convidando a sair da temperatura ambiente para a temperatura do Espírito Santo. E homens comuns não passam pela temperatura do Espírito Santo. Homens comuns não resistem à glória do Espírito Santo. Só entra na presença, só vive a presença do Espírito Santo quem está andando juntamente com o quarto homem. E a Bíblia é clara em dizer que eles entraram o quê? Amarrados. Homens tementes a Deus, homens diante do altar do Senhor, homens que viviam uma geração de Daniel, homens de caráter. Mas a Bíblia diz que o mundo tentou lançar laços sobre eles, e em algum momento conseguiu laçar os seus braços, laçar as suas pernas. E talvez em algum momento da nossa vida nós sentimos assim em nossa vida, e nós dizemos: Deus, há certas situações que acontecem em meu viver que por um momento eu tenho a sensação que eu fui amarrado, que eu estou sem ação. E Deus diz: filhão, vamos para a fornalha. Mas pai, eu estou pedindo para o Senhor me soltar. O Senhor está falando de conversa de fornalha. Sim, meu filho, porque no fogo do meu Espírito todas as coisas antigas, todos os laços, toda a escravidão, tudo que amarrava a sua vida, todo o seu eu velho, toda a história da sua família, todas as maldições hereditárias, todas as cargas espirituais, todos os seus medos, todos os seus receios serão destruídos, e o que será feito é um fogo refinador sobre sua vida. O Senhor está chamando a minha vida e a sua vida para viver a geração de Daniel. Eu não sei como está o teu coração, e eu gostaria de chamar o louvor aqui, e eu gostaria de fazer um apelo ao seu coração.
Amados, ouça o apelo de Deus. Às vezes nós acessamos lá os grupos da igreja e vemos que ninguém está livre de dor. Hoje mesmo acessei e o meu coração se quebrantou diante do falecimento daquele irmão tão jovem aos nossos olhos. Ah, mas pastor, ele está salvo, eu sei. Mas eu também sei que como homem, como família, certamente a casa dele está sentindo essa dor nessa hora. E às vezes acessamos outros fatos ali. E eu sei que às vezes, diante de nossa vida, talvez fique o sentimento: puxa Deus, me livra, Pai. Me livra, Pai. Me livra, Pai. Mas em algumas ocasiões Deus permite a fornalha. Mas entenda que a fornalha não é para te tirar do centro. A fornalha não é para causar rebeldia no seu coração. Mas a fornalha, ela faz separação. Para aqueles que não estão no altar, para aqueles que não são de Deus, ela é um castigo. Ela vem como destruição. Mas para aqueles que andam no altar, ela traz vida. Consegue compreender a unção do Espírito Santo? Eu gostaria de ter, eu não sei se eu consigo passar exatamente a interpretação que Deus coloca na minha mente, mas eu gostaria de conseguir pelo Espírito passar isso para vocês, do que Deus tem falado de uma unção que está vindo, e ela está muito breve mesmo, mas ela vai fazer uma separação. Algumas peças do tabuleiro de xadrez saem fora, outras entram, outras tomam evidência, não para a glória dos homens. O destaque, quando Nabucodonosor viu, não foi ele se assombrar com os 3 homens. Certamente ele olhou e falou: nossa, eles estão vivos. Mas o que mais surpreendeu ele foi ele dizer: há um 4º homem, semelhante à figura de um Deus. Homens que andam na fornalha, homens que não aceitam viver na temperatura normal que o mundo ensina. Vai lá na igreja, serve de qualquer jeito. Vai lá, seus pais sempre foram, faça desse jeito. Você está acostumado, vai lá, canta uma música lá, prega qualquer palavra que dá na telha. Não. Subiu aqui é palavra guiada pelo Espírito Santo. Louvor guiado pelo Espírito Santo. Ah, pastor, mas quando sobe aqui, não. Aí é a presença do Espírito Santo. Nós não acessamos o Espírito Santo somente quando nós estamos na igreja. Mas esses homens viviam uma vida na presença, por isso passaram pelo fogo e foram aprovados. Como está a minha vida e a sua? Você vem à igreja ou você é a igreja? Você vem ouvir falar de Deus? Você vem louvar a Deus? Ou você carrega a presença de Deus? Você é um louvor a Deus. Consegue separar isso? Há muitos homens que aprendem a louvar de boca, mas há um lugar para aqueles homens que andam a 1200 graus no Senhor, que eles se tornam um louvor a Deus. Quando olharam para aqueles 3, disseram assim: oh, quem é
esse quarto homem que está com eles, porque a presença deles atraiu o quarto homem. A presença deles apresentava o quarto homem para aquele rei, e nunca mais aquele reino se atreveu a ir contra essa geração. Mas veio outros reis com outras medidas, mas esse rei entendeu quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O convite de Deus, se você quiser tomar uma medida hoje e vir à frente, você quer andar ainda na mesma medida que você andou até hoje? Ah, pastor, eu já saí dos 30 graus. Pastor, eu já estou lá nos 100 graus. Glória a Deus. Mas Deus chama numa medida que vai além dos homens. Sabe o que diz Ezequiel 47? Que as águas vinham aos artelhos, as águas subiam aos lombos, mas há uma medida das águas que você perde o controle, que os seus pés não tocam mais o chão, e a água começa a direcionar a sua vida. A água te leva para o caminho aonde ela quer te levar, e esse fogo também deseja fazer isso com você, porque eu, enquanto pisei as águas dos 40 graus, tive o controle de tirar o pé fora. Mas se você é colocado em 1200 graus, você não tem mais controle de si, você não tem mais controle da sua vida, porque o Espírito Santo agora tomou sua vida e diz: eis que passo sobre a minha noiva nesses dias de avivamento, um fogo refinador. Ouça o que eu estou falando profeticamente para esta casa, grave isso, um fogo refinador que fará separação, vai fazer separação. A pergunta de Deus para você nesta noite é: em qual posição você quer estar? Aqueles que estão acostumados aos 30 e poucos graus, como os soldados estavam, não irão resistir a esse fogo refinador. Grave isto. A unção do passado não resistirá a esse tempo de hoje. Grave isto. Mas se você hoje, nesta noite, humildemente quer dizer: Deus, me faz uma geração de Daniel, me faz andar em teu caráter. E Deus, porque eu não aceito mais a minha vida viver nos 30 e poucos graus, eu não aceito mais medida de temperatura de homens. Mas Deus, se tu quiseres fazer eu andar pelo fogo, me faz andar pelo fogo, porque no meio do fogo tu destrói amarras, tu destrói cargas espirituais, e tu nos torna homens segundo a tua presença. Oh, quero te chamar, ó geração de Daniel. Enquanto eles louvam, dê esse passo à frente e diga: Deus, eu quero refletir esse quarto homem, eu quero andar nesse fogo. E Deus te fortalecerá para que você seja aprovado. Oh, Rebassuri André.